bom dia. Bruno de Carvalho não está disponível para negociar com ninguém a transferência de Jorge Jesus, apurou o Correio da Manhã, junto de fonte ligada ao processo. Apesar das notícias que dão conta do interesse do Paris Saint-Germain na contratação do técnico leonino, o Correio da Manhã sabe que não chegou nenhuma proposta nesse sentido a Alvalade. Os Leões não vão facilitar a saída de Jesus, pelo que qualquer interessado teria de pagar 15 milhões de euros ao Sporting, este valor referente aos salários dos 2 anos de contrato que o técnico tem com o clube. Uma verba que não assusta ao PSG, que terá Antero Henrique, ex-dirigente do Futebol Clube do Porto, a mediar as negociações. E aos sábados faz-nos a companhia Nuno Farinha e também Mário Pereira. Muito bom dia aos dois. Mário, Jorge Jesus é um técnico ideal para o Paris Saint-Germain? É um técnico com capacidades, obviamente, que o facto de o nome dele surgir agora neste momento desde logo o reconhecimento também do seu valor. Tem um trabalho feito, tem todo o trabalho feito com provas no Benfica, apesar de não ter ganho títulos no Sporting, não deixou de ser também um treinador de méritos também, credenciado também por isso, e enfim, a confirmar-se este cenário, que para já não passa disso, estamos a falar em cima de um cenário... Mas dinheiro não falta ao Paris Saint-Germain para pagar estes 15 milhões. Exatamente, mas pronto, os 15 milhões haverá sempre por parte do PSG para contratar um treinador. Vamos ver se é o Jorge Jesus. A questão também tem a ver com a presença de Antero Henrique, antigo diretor desportivo do Futebol Clube do Porto, no clube, e isso poderá ser de facto um fator decisivo. Já não é a primeira vez que o Antero Henrique, quando ele estava no Futebol Clube do Porto, já tentou também levar o Jorge Jesus para o Futebol Clube do Porto, portanto há aqui também já algum trabalho feito, algum trabalho de casa feito, mas sim, obviamente que o Jorge Jesus é um técnico com capacidades para o PSG. Enfim, e seria também, não seria... seria muito interessante ver na próxima época as duas principais equipas, o Mónaco e o PSG, com treinadores portugueses, logo em França, a França que nós derrotamos no Europeu. Enfim, será quase um reconhecimento unânime dos franceses em relação ao futebol de Portugal. E Nuno, caso se confirme este cenário, quem é que o Sporting poderá então ir buscar, sendo que Bruno Carvalho projetou... passa a redundância, à imagem de Jorge Jesus? Pois, é um facto. Bruno Carvalho tem tido esse mérito nos seus 4 anos e já há alguns meses, enquanto presidente do Sporting, tem sido, isso é reconhecido por toda a gente, tem escolhido muito bem sempre os seus treinadores. Aliás, acertou em cheio em todos eles. Nos 2 primeiros, Leonardo Jardim e Marco Silva, as coisas depois acabaram por não correr tão bem no capítulo das relações, que se foram deteriorando até à chegada de Jorge Jesus. Com Jesus, o que se vai percebendo... Mas também se fala que as relações podem não estar... Era isso que eu ia dizer. O que se vai percebendo com Jesus é que a coisa também já não está tão perfeita como esteve, por exemplo, na primeira temporada. Eu confesso que tenho algumas dúvidas que possa ser Jorge Jesus o próximo treinador do PSG, por uma razão muito simples. O Mário falou no histórico, que já vem do tempo do Futebol Clube do Porto, mas há versões que apontam no outro sentido. Ou seja, que Jorge Jesus foi sempre uma preferência de outra facção do Futebol Clube do Porto que não aquela em que se encontrava Antero Henrique. Antero Henrique parece-me que era o responsável, melhor dizendo, que sempre fez força para que fosse Marco Silva o treinador a entrar. E eu acho que Jorge Jesus era defendido por outros nomes dentro do Futebol Clube do Porto. Portanto, se for Antero Henrique, eu não sei se há assim uma predileção tão grande por esse nome. E depois há aqui outra questão. Quando saiu do Benfica há 2 anos, Jorge Jesus era claramente um técnico reconhecido na Europa, estaria entre os 10, 15 melhores treinadores na Europa, pelo menos mais cotados. E há consciência de que 2 anos de insucessos, embora a temporada seguinte não nos cansemos de recordar, a temporada anterior, perdão, não nos cansemos de recordá-la, que foi fantástica, do ponto de vista daquilo que Jorge Jesus devolveu ao Sporting. Esta já não. E na Europa o Sporting foi praticamente inexistente e parece-me que o PSG dificilmente se agarrará a um treinador com este perfil. O Unai Emery, o ainda treinador do PSG, já agora, lembremos que joga hoje a final da Taça de França, foi um treinador contratado por ter sucesso na Europa. Ganhou taças da Liga da Europa pelo Sevilha e o objetivo era pôr o PSG nesse rumo, conquistar a Europa. Portanto, e o perfil era um treinador ganhador na Europa. Jorge Jesus não parece ter esse perfil.
Muito bem, vamos agora para uma curta pausa. Vamos regressar com estes temas, a dança de cadeiras no Sporting e também no Futebol Clube do Porto. Fique assim. Sérgio Conceição pode ser o próximo treinador do Futebol Clube do Porto. As negociações dos portistas falharam com Marco Silva, porque o atual técnico do Nantes é a primeira escolha. Ao que a CMTV apurou, o treinador do Nantes e os dirigentes portistas estão em conversações. No entanto, o acordo só será possível após um entendimento financeiro entre os dois clubes. Sérgio Conceição não tem cláusula de rescisão, mas renovou recentemente com o clube francês até 2020. Por este motivo, o Nantes não está disposto a libertar o treinador facilmente. Sérgio Conceição é agora a primeira opção de Pinto da Costa, apesar da SAD portista preferir Marco Silva. E Nuno, Sérgio Conceição seria o homem indicado então para liderar o Porto novamente às vitórias, que é este o projeto do Porto, necessariamente? Acho que tem um perfil que pode encaixar neste novo Futebol Clube do Porto, onde há pessoas que eu acho que têm uma grande identidade com o clube hoje, um bocadinho na linha daquilo que Sérgio Conceição também mostrou ter quando passou por lá. Refiro-me à nova direção desportiva, a Luís Gonçalves, às pessoas que mandam hoje no futebol, à própria proximidade do antigo capitão do Futebol Clube do Porto, João Pinto, à nova estrutura técnica. Parece-me que Sérgio Conceição encaixaria muito bem neste perfil. O Espírito Santo também tinha essa ligação ao clube. Também, mas, por exemplo, uma coisa que foi apontada a Nuno Espírito Santo, enfim, nunca de forma oficial, naturalmente, mas que foi muito comentada na parte final da passagem de Nuno Espírito Santo pelo Futebol Clube do Porto, foi o facto de ele ter sido, a determinada altura, macio. Macio, e quando digo macio contra aquilo que o Futebol Clube do Porto, ou pelo menos a sua culpa, estava a ser muito dura, a arbitragem. Nuno referiu-se várias vezes à arbitragem, referiu-se até bastantes vezes, mas talvez nunca com a acutilância que se gostaria, talvez, que tivesse feito. Eu acho que Sérgio Conceição tem mais um perfil para fazer esse tipo de luta e esse tipo de combate, que bem sabemos que não é o mais importante é sempre aquilo que são as competências técnicas e as ideias que se trazem para o jogo e para aquilo que se quer, mas também faz parte. E se há toda uma estrutura que pede isso, não me parece que as coisas possam correr bem se quem está no comando técnico tiver uma posição contrária, ou pelo menos que não for absolutamente, que não coincida com aquilo que vem de cima. Eu acho que Sérgio Conceição, para fazer isso, acho que poderia ser muito bem visto. Não estamos a dizer com isto que esse lado será o mais importante. O mais importante seria sempre a competência de Sérgio Conceição, e eu acho que ele tem para treinar este Futebol Clube do Porto, sinceramente. Mário, é isto porque as conversações com o Marco Silva terão falhado. O Marco Silva que prefere ficar no Watford, na Premier League, do que vir para um Futebol Clube do Porto. Entendes essa decisão? É uma decisão, em termos de carreira, que se justifica ficar na Premier League, mesmo que seja num clube? Sim, nós temos que ver como o Marco Silva tem um perfil muito próprio. Creio que já na altura em que... Já não é a primeira vez que se fala de Marco Silva para o Futebol Clube do Porto, de resto, e aliás há pouco o Nuno referia isso, quando ele foi sugerido por Antero Henriques e que fez força para ele ir para o Futebol Clube do Porto. Portanto, já não será a primeira vez que o Marco Silva diz não ao Futebol Clube do Porto. Isto também tem a ver, obviamente, com outras razões, também com o seu empresário, seguramente, com a escolha de uma certa gestão de carreira que neste momento não interessará provavelmente ao Marco Silva, porque há uma coisa que temos que ver, que neste momento, quer se queira, quer não, pegar no Futebol Clube do Porto neste momento, para um treinador, é uma aposta de algum risco, em função do que tem sido estes 4 anos do percurso desportivo do Futebol Clube do Porto, 4 anos sem títulos, em função daquilo que se antevê, porque o treinador que chegar agora praticamente vai ter que fazer uma reconstrução, não digo de plantel, mas também por aí, obviamente, e também porque o Futebol Clube do Porto, e também porque o Futebol Clube do Porto, sim, mas e também porque o Futebol Clube do Porto também estará provavelmente muito condicionado na política de contratações, vai estar muito dependente da venda de jogadores, e como sabemos, este ano e nos últimos anos, pelo facto de não ter corrido a época bem em termos desportivos, não se valorizaram ativos como era hábito valorizar-se no Porto, em que chegámos ao final da época e víamos 2 jogadores serem vendidos facilmente por 30, 40, 50 milhões de euros. E neste momento, obviamente, que isso não acontece. Portanto, o financiamento do plantel também está comprometido por aí, o que, desde logo, é também um risco para um treinador. Portanto, acho que foi uma posição muito cautelosa, acho eu, do Marco Silva, que
preferiu para já gerir a sua carreira de uma maneira mais tranquila, dar passos mais curtos. Não sei se ele ficou também de alguma forma... a maneira como ele também saiu do Sporting também poderá ter pesado nesta decisão. Neste momento da sua carreira terá preferido isso, porque, como digo, neste momento pegar na equipa do Futebol do Porto exige algum risco e provavelmente o Marco Silva não o quis correr. Muito bem, fica então estas notas sobre Sporting e Futebol Clube do Porto. Incerteza quanto ao futuro. No Benfica, a certeza é que vai estar na final da Taça de Portugal, amanhã frente ao Vitória de Guimarães. E, Nuno Farinha, esta dobradinha seria a cereja em cima do bolo, naturalmente, para esta época de Rui Vitória. Rui Vitória, que esteve, a última vez que lá esteve, roubou essa cereja a Jorge Jesus. É verdade, mas isso é história. Amanhã é outro jogo e o Rui Vitória vai estar do outro lado, agora vai estar do lado do Benfica. De facto, como diz a dobradinha, seria julgo que é aquilo que o Benfica procura fazer, até porque não é muito normal. E se olharmos para aquilo que é a história, poucas vezes isso foi conseguido e, de facto, há muitos anos que já não é. Creio que o Jorge Jesus ainda conseguiu uma vez no Benfica, não estou bem certo disso, mas não é normal acontecer a dobradinha, são cada vez mais raras. E o Benfica, nos últimos 15 anos, salvo erro, ganhou 2 taças de Portugal. E por aqui se vê... É um Benfica que vai chegar em descompressão depois dos festejos do Tetra, ou não? É um Benfica que vai chegar em descompressão, mas, por exemplo quando se disputou essa final que agora lembravas, que Rui Vitória conquistou frente ao Benfica, o Benfica chegou... Peço desculpa, vou-te apenas interromper porque Pedro Martins, técnico do Vitória de Guimarães, está agora a fazer a antevisão a esta partida de amanhã, frente ao Benfica. Moreno também pronto para responder às perguntas dos jornalistas. O jogador e capitão Moreno, peço-vos que coloquem as primeiras questões ao atleta Moreno, ali na Rádio Santiago, por favor. Bruno. Moreno, bom dia. Em direto para a Rádio Santiago, para Guimarães. Moreno, pode-nos transmitir como é que está a ser vivido este momento por este grupo de trabalho? De que forma foram vividos os últimos dias, a saída ontem de Guimarães com aquela multidão? Como é que está a ser vivida esta preparação e o que esperam do jogo de amanhã? Olá, boa tarde. Posso falar pelo grupo. Está a ser vivida de uma forma intensa, porque é impossível ficar indiferente às manifestações que recebemos lá à saída de Guimarães ontem e a todo o apoio que tivemos também durante a época, quer em Guimarães, no Dom Afonso Henriques, quer por esses estádios do nosso campeonato. Portanto, é impossível ficar indiferente. Qualquer profissional é impossível ficar indiferente a uma final da taça, a esta envolvência toda que há num jogo destes. Portanto, estamos a viver, a desfrutar do momento, porque acho que não é vergonha nenhuma de desfrutar ao máximo deste momento. Há profissionais que acabam carreiras sem nunca ter a oportunidade de viver por este momento que a gente está a viver. Agora desfrutamos, mas com responsabilidade. Desfrutamos hoje, amanhã até a hora do jogo, mas chegando à hora do jogo o foco só há um, que é disputar o jogo ao máximo e com uma única intenção, que é levar a taça para Guimarães. Ali, em direto para a Rádio Fundação. Em direto para a Rádio Fundação, a questão que coloco é como é que sente o espírito da equipa, do balneário? O Moreno é líder deste balneário, já foi muitas vezes elogiado por isso. Como é que sente esse espírito no balneário com os seus companheiros que marcam grande parte deles a primeira vez num lugar de decisão? E o que é que de alguma forma tenta transmitir sobre a importância deste jogo para os vitorianos e para o próprio plantel? Não é preciso, acho que não é preciso transmitir muita coisa para um jogo desta dimensão. Acho que a concentração está no máximo, a vontade de disputar o jogo está no máximo também. Portanto, o que eu acho que a gente deve encarar o jogo da amanhã, ou o que nos trouxe até aqui, porque a gente fez um campeonato fantástico, estamos numa final da taça, foi a nossa responsabilidade ao longo da época. Foi sobre saber separar as coisas, quando era para brincar e quando era para levar as coisas a sério. E é com este pensamento que a gente tem preparado este jogo. Desfrutar ao máximo, mas chegando à hora do jogo, ganhar. Porque não é normal este apoio que a gente tem tido, e isto é dito de uma forma sentida, não é nada normal isto. É um clube único e a melhor vitamina que a gente pode ter para o jogo da amanhã é saber que cada um de nós pode contribuir um pouco dentro do campo para uma felicidade enorme do povo de Guimarães. Isso, mais do que as palavras do Mister, até nós termos essa noção de
podemos contribuir para muita alegria na cidade de Guimarães, para estes 14 mil que estarão aqui amanhã a apoiar-nos de uma forma incansável, para outros tantos que ficaram lá em Guimarães que não estão cá porque não arranjaram bilhete. Isto tem que tocar, isto toca. E é esta a mensagem que não é preciso passar aos meus colegas, mas eles sentem isto. TV. Boa tarde, em direto para a TV 24. Disse numa entrevista, sei bem o que é que significa isto para os vimaranenses. Eu perguntava-lhe, como vimaranense também, o que é que significa para si, para além dos jogadores, estar na final da Taça de Portugal? A mim, pessoalmente, significa muito, porque isto era um objetivo de carreira e as coisas estão a acabar e eu estava a ver que não ia conseguir. Portanto, para mim significa muito esta presença aqui, mas aquilo que eu mais quero neste momento, mais do que marcar presença, é ganhar a taça. Queremos deixar, nós enquanto grupo, queremos deixar uma marca muito forte esta época. Já fizemos coisas, já fomos elogiados por muita gente, já fizemos coisas incríveis, mas amanhã é o ponto, que é com a conquista da Taça de Portugal. SIC. Moreno, boa tarde, estamos em direto para a SIC Notícias. Pergunto-lhe se o Benfica é mais favorito até pelo que fez esta época frente ao Vitória ou se a percentagem divide-se até pelo facto de estarem 50 por 50 adeptos a torcerem pelas suas equipas. Eu acho que isso dos favoritismos vale o que vale. É uma final, nós confiamos muito em nós, confiamos muito em quem nos apoia, respeitamos o adversário, é certo, mas é como eu digo, temos bem noção do campeonato que fizemos, da prova que fizemos na Taça de Portugal, eliminámos equipas boas nesta campanha, sempre, quase sempre fora do Dom Afonso Henriques. Estas coisas não nos acontecem por acaso, isto não é sorte a época toda, isto é muita qualidade, muita competência do grupo de trabalho que este ano representa o Vitória. Portanto, isso de favoritismo vale o que vale, nós estamos prontos para disputar o jogo e com uma vontade enorme, que ninguém duvide disso, de conquistar a taça. Sport TV. Em direto para a Sport TV+, perguntava-lhe que erros é que o Vitória não poderá cometer amanhã na final, cometeu no último jogo em que defrontou o Benfica no Estádio da Luz. Esse jogo é passado, esse jogo foi há 15 dias atrás, não foi a imagem que a gente teve ao longo da época. Os erros foram trabalhados, foram falados dentro do grupo, dentro daquelas 4 paredes sagradas que é o balneário. O Mister corrigiu-nos, estamos preparados para amanhã para defrontar o Benfica, que não duvido disso. A imagem de há 15 dias atrás está completamente passada, não é essa a imagem do nosso grupo. Portanto, estamos prontos para amanhã defrontar o Benfica. Ali. Bom dia, Moreno. Rodrigo Coimbra, do 00. Estamos na reta final da época, é o último jogo da temporada. O que é mais importante neste momento? O fator físico ou o fator emocional? Certamente que não é preciso grande motivação para este jogo, mas pergunto-lhe o que é que poderá pesar mais amanhã? Eu acho que, acima de tudo, muito controle emocional. É uma final e às vezes uma perca de cabeça pode pôr muito em causa numa final. Acho que, como disse bem, a questão física, sinto o grupo perfeitamente bem, acho que tem dado respostas e deu respostas ao longo da época de que se sente muito, que está bem a nível fisicamente. A nível emocional nem é preciso falar porque é uma final, portanto acho que é preciso ter um controle emocional elevado e termos consciência que vamos defrontar jogadores que em pequenos detalhes resolvem jogos. Acho que tendo esta responsabilidade fica mais fácil para nós. Outra questão para a Rádio Santiago. Estamos no final da temporada, o Moreno também está no final de contrato, disse que este era um objetivo de vida, vir a uma final da Taça de Portugal. Pergunto-lhe diretamente, esta manhã poderá ser uma despedida para si, dos relevados, ou ainda não está a pensar nisso? Respondo muito sinceramente, não passou nada para a cabeça isso. O foco é tão grande, não é só do Moreno, é do Mister, do grupo de trabalho todo, no amanhã, no jogo da taça, que sinceramente não me passou nada para a cabeça do que é que vai ser o meu futuro, se vou continuar, se vou renovar ou não. O grupo de trabalho está focado só numa coisa. Final da Taça de Portugal, Vitória Benfica e o Vitória sair vencedor e levar a taça para Guimarães. Ali na Bola TV. Boa tarde, Moreno. Boa tarde. O Moreno conhece bem Vitória, conhece totalmente bem Guimarães. Pode comentar ou pode dizer se outros dos jogadores do plantel ontem comentaram alguma coisa consigo com a saída que tiveram de Guimarães? Olha, o que é que eu posso dizer sobre isso? A gente dentro do autocarro houve de tudo, mas aquilo que os meus colegas mais ficavam de boca aberta, porque tinham-nos dito, vai estar gente lá à nossa espera, à saída e tal, mas a gente nunca imaginava que estivesse aquela dimensão de pessoal, aquela paixão.
E não nos param de surpreender cada dia que passa, e por isso é que eu digo, nós temos a obrigação de, por eles, amanhã, deixar tudo em campo, e é isso que vamos fazer. Estão terminadas as questões ao atleta Moreno. Seguimos agora para perguntas ao treinador Pedro Martins, ali na Sport TV, por favor. Ricardo. Então, a conferência de imprensa de Moreno. Pedro Martins, boa tarde. Estamos em direto para a Sport TV+. Já aqui esteve como jogador no estádio do Jamor. É a primeira vez que chega a uma final enquanto treinador. Perguntava-lhe de que forma é que está a viver estes momentos enquanto treinador, se muito diferente daqueles que viveu enquanto jogador, e qual foi o seu principal trabalho ao longo desta última semana, se no domínio da gestão das expectativas e até dos adeptos, conforme aqui ouvimos falar, se do controle emocional dos seus jogadores. Começando pela última questão, e bom dia a todos. A componente estratégica, como é evidente, mentalmente não é necessário, porque esta equipa está motivada e tem um compromisso desde o início da época, altamente motivados. Só o facto de estarmos aqui numa final neste estado emblemático para nós é de facto motivante. E, portanto, tem a ver com as questões do jogo, aquilo que nós vamos esperar e encontrar no Benfica, aquilo que nós também queremos potenciar e criar dificuldades ao adversário. Sobre a primeira questão, é diferente porque nós, enquanto jogador, trabalhávamos naquele momento o espaço do treino, a partir daí a nossa cabeça já mudava. Como treinador, nós temos aqui, de facto, variantes muito significativas, onde o treinador tem que estar praticamente em todos os caminhos, em todas as quadrantes. E, portanto, é diferente. Aqui, se calhar, é pensado de uma forma diferente, muito canalizado pelo treinador, do outro lado do treinador, a pensar em todas as situações que podem acontecer sob o ponto de vista do jogo, estratégico, de tudo aquilo que nós vamos encontrar também, o ambiente que vamos viver, a metodologia no treino, porque este trabalho nos últimos 15 dias foi preparado para que eles estejam bem, estejam preparados para aquilo que nós vamos encontrar e, portanto, completamente diferente. Como treinador, nós pensamos praticamente os 15 dias a pensar única e exclusivamente para aqueles 90 minutos. E o jogador já é um bocadinho diferente. E ainda bem que é. TV. Boa tarde, Pedro Martins, em direto para a TV 24. Nessa preparação desses 15 dias de que falava, a final de 2013 foi de alguma forma abordada com jogadores, com plantel, também para criar ainda mais motivação à sua equipa? Não. 2013 foi um marco histórico, foi bonito, mas completamente diferentes, grupos completamente diferentes. 2013, uma conquista da Taça de Portugal, e este ano nós também queremos conquistar. Este ano conseguimos um 4º lugar, em 2013 foi um 9º, e desde o primeiro dia que nós entramos nesta casa assumimos um compromisso perante os nossos adeptos. Compromisso com direção, equipa técnica, jogadores, desde o primeiro minuto que nós temos um compromisso de colocar o Vitória onde deve e merece estar. Isso foi conseguido. Foi conseguido com trabalho, com inteligência, com empenho, com a dedicação e com a ajuda de todos. Desde o primeiro minuto, que inclusivamente nós, no primeiro jogo, acabamos por perder em casa perante o rival, mesmo nesse momento, todos os nossos adeptos estiveram sempre connosco até o dia de hoje. Isso demonstra também porque eles acreditavam no valor do plantel, sabiam também, além da sua qualidade, o que eles poderiam dar à cidade e ao clube. Isso é diferente do que aconteceu há 4 anos. A nossa responsabilidade hoje é completamente diferente do que era há 4 anos atrás. Nós elevamos a fasquia para uma fasquia que é perfeitamente natural para a grandeza do clube, que é de facto um grande clube, onde tem adeptos únicos, apaixonantes e que nós amanhã queremos dar tudo e mais alguma coisa para lhes dar essa alegria. É isso que nós sentimos no nosso grupo de trabalho. Ali, Pedro da Manhã. Pedro Martins, muito bom dia. Mário Ribeiro, estamos em direto para a CMTV. Eu pergunto-lhe se a conquista desta Taça de Portugal pode eventualmente abrir a porta de entrada para um Sporting ou para um Futebol Clube do Porto. Vitória, muito focado no Vitória, é o mais importante. É o jogo da manhã, é o fechar de uma época que achamos que é importante e, portanto, muito focado no Vitória. Tenho muito orgulho de estar e representar este clube. Em direto para a SIC.
Olá Pedro, em direto para a SIC Notícias. São os 90 minutos mais importantes do Vitória e do Pedro Martins? São? Os 90 minutos mais importantes da época do Vitória. Eu vou ser sincero, o estar aqui é sempre um sonho, mas eu sempre transmiti ao meu grupo de trabalho, por vezes o mais difícil é nós conquistarmos patamares e dar consistência a isso. Desde o início me perguntassem se era importante vir a uma final, eu diria que sim. Mas se conquistássemos um quarto lugar, eu também diria quanto é importante nós darmos esse salto qualitativo para o crescimento do clube. E, portanto, ainda bem que nós conseguimos estar numa final e conseguimos um objetivo que redimensiona novamente o clube e a cidade e projeta para, de facto, para aquilo que normalmente estava habituada e que, por variedíssimas razões, vocês sabem melhor que ninguém, nos últimos tempos perdeu isso. E nós não tivemos receio qualquer de assumir esse compromisso desde o início, mesmo provavelmente na cabeça de muitos sendo um objetivo muito ambicioso, mas nós acreditámos que era possível. E portanto amanhã é só transportar, é desfrutar do momento e quando o Hugo Miguel apitar para o jogo, está toda a gente focada e a trabalhar para um bem comum, que é levar o troféu para Guimarães. Boa tarde, Pedro. David Carvalho, da Antena 1. Estou aqui ao canto. Queria perguntar-lhe se de alguma forma conseguiu dar a volta, entre aspas, à cabeça dos jogadores, tendo em conta aquilo que aconteceu no Estádio da Luz, na jornada em que o Benfica garantiu o tetracampeonato. O Vitória de Guimarães foi goleado, agora tem esta final. Tendo em conta até a responsabilidade que o Vitória assume, conseguiu de alguma forma conversar com os jogadores e dizer que aquilo faz parte do passado? Sim, eu volto a dizê-lo, há 15 dias teve um aspecto diferente, era um jogo de campeonato e eu não vou entrar por aí, porque aí estaremos já a avaliar aquilo que foi a nossa época e nós vamos deixar isso para depois da final da taça. Agora o que lhe posso dizer é que é uma final completamente diferente. Amanhã nós vamos estar com os nossos a ajudar-nos, vai estar 50-50 e portanto isso também faz toda a diferença. Vamos sentir da parte dos nossos adeptos uma grande, aquilo que já nos tem habituado e que não nos param de surpreender. Ontem foi mais um dia, e diz muito bem o Moreno, porque foi um dia em que eles não nos param de surpreender, mas amanhã é um jogo totalmente diferente, por isso mesmo, porque nós vamos estar perante o nosso público, porque é uma final e é completamente diferente e porque, volto a dizê-lo, se eu há 15 dias atrás entendi que nós devemos desfrutar do momento, porque a equipa fez o que fez durante a época e também era um teste daquilo que eu pretendia sobre o seu crescimento. Passado esse jogo, como deve calcular, todos os pontos foram trabalhados do seu ponto de vista tático, estratégico e vai ser, tenho a certeza, completamente diferente. Pedro, aqui atrás, Oscar Cordeiro, da TSF. Tendo em conta este jogo e ter dito já que é uma final, em termos táticos, o que é que pediu aos seus jogadores ou comprova aquela tese de que as finais não se jogam, mas ganham-se? Não vai mudar a nossa filosofia. Há estratégias para cada jogo e este não é diferente disso. E aqui para cima de tudo, coisa que há 15 dias atrás não foi o Vitória, reconheço, não foi aquilo que nós normalmente costumamos ter, mas de compromisso, coesão e de entrega nós vamos ter amanhã, não tenho dúvidas nenhumas. Esse é um fator que vai ser diferenciado daquilo que foi há 15 dias atrás. Porque este grupo de trabalho, também nos momentos mais difíceis, mais complicados, deram sempre grandes respostas e alteraram logo o paradigma que nós tínhamos à nossa frente. E isso vai acontecer amanhã. Rádio de Santiago. Pedro, boa tarde, em direto para Santiago, para Guimarães. O Pedro Henrique esteve nos últimos 15 dias com limitações, não pôde disputar o último encontro. Já há alguma certeza se vai poder disputar este encontro? E há mais algum condicionalismo nesta altura que esteja a dificultar a construção do 11 para amanhã? Eu não vou revelar o 11, mas nós estamos na máxima força e o Pedro está preparado para jogar.
Boa tarde. Perguntava-lhe se, na sua opinião, considera, e permitindo-me aqui um 2 em 1, se considera que este é o momento ideal para lançar o vídeo-árbitro. Que opinião tem sobre o facto de ser lançado vídeo-árbitro nesta partida e nesta final? E já agora, de que forma é que vê o seu nome associado a eventuais interesses de Sporting e até do Futebol Clube do Porto? Se estranha? Sobre a segunda questão já respondi, não vou fazê-lo, portanto, para mim é um dado adquirido. Já fiz aqui há bocadinho a CMTV esta questão e está respondido. Sobre o vídeo-arte, mantenho a mesma posição. Desde que há 15 dias o João Ferreira teve o cuidado de nos apresentar o projeto, depois de nos ter respondido todas as questões que nós levantamos. Achamos que é uma ferramenta, eu volto a dizer, extremamente importante para o futuro do futebol. Sendo uma final na taça ou não, qual o momento ideal ou não, não sei, sei que ele tem que ser apreciado. E também estou perfeitamente à vontade. Bom árbitro, e temos 2 internacionais de grande qualidade no momento a avaliar o vídeo-arte. Dão-nos todas as garantias que amanhã estejam 3 boas equipas a proporcionar um bom espetáculo. Boa TV. Boa tarde, Pedro. Pergunto-lhe, devido ao facto da boa época do Vitória, acabou por ter 2 semanas para preparar esta final da Taça de Portugal. É por um lado positivo, mas tenho-lhe pergunto se por outro lado, se para o seu plantel, se para os seus jogadores não pode ter o efeito contrário, a criar uma ansiedade extra, uma ansiedade maior por viver um momento como é este, que é a final da Taça de Portugal. Amanhã, e muito bem, volta para fazer o Moreno, amanhã controle emocional. Entrega, paixão, alma, faz características dos momentos mais complicados desta equipa, conseguiu ultrapassar. Amanhã é necessário um grande controle emocional. Desfrutar do momento, e no momento em que o Miguel começa a apitar, está toda a gente focada para esses momentos. Momentos difíceis, vamos jogar com uma equipa que foi o vencedor do campeonato, excelente equipa, e portanto, cautelas máximas, sabendo que o menor detalhe, ou menor erro, pode ser prejudicial. Acima de tudo, grande controle emocional, que é o que se pede amanhã. Pedro, para colocar aqui um bocado de gelo na conferência de imprensa, eu vou vendo o Moreno ali a olhar para a taça. Faz parte dos vossos sonhos? Já lhe tiraram as medidas? Já, e não é de agora. É um sonho. Desde pequenino que sonhava como jogador, como treinador também. Toda a gente gostaria de alcançar este objetivo. É algo que nós, inclusivamente, pensamos nas nossas famílias. Eu não me canso de dizer, eu não tenho possibilidades de ter, por exemplo, aqui o meu pai e o meu irmão, mas gostaria de eu estar aqui e brindar com esse momento. É momentos únicos, muito especiais, e que neste momento damos também grande relevância às pessoas que estão por trás e que normalmente sustentam muito aquilo que nós temos feito por esta modalidade. Pedro, o que há de emocional e o que há de racional quando se prepara uma final deste género? E a segunda questão era aquela presença ontem do Ricardo Pereira no Hotel do Vitória, aquele que foi um dos heróis de 2013, o quão importante é para transmitir aquilo que falta fazer amanhã? O Ricardo veio uma visita de amigo e estava com certeza com saudades dos colegas, do clube, das pessoas também que o ajudaram naquele momento e o transportou e que o fez crescer também como homem, como atleta, e ele não se cansa de dizer, ele próprio a dizer que hoje deve muito ao clube. Isso de facto é um sinal de consideração pelo clube. E desculpe, qual foi a primeira questão? O que é que há de racional e o que é que há de emocional na preparação desta... Pedro Martins e também Moreno a darem conta da ambição do Vitória de Guimarães para a final da taça agendada para amanhã. E se do lado do Benfica faltar essa ambição, os jogadores vão dividir €1 milhão caso vençam a Taça de Portugal. Ao que o Correio da Manhã apurou. Este é um incentivo dado pela direção encarnada. A SAD, liderada por Luís Filipe Vieira, já tinha premiado o plantel com mais de €2 milhões após a conquista do tetracampeonato. Também a equipa técnica será premiada caso vença no Jamor. A Vitória receberá qualquer coisa como €100 mil, enquanto os restantes elementos da equipa técnica recebem €10 mil cada. E é tudo neste Golo. Já a seguir ao CM Jornal com o João Ferreira. Tenham um ótimo fim de semana.